Se existe um lugar que me marcou aqui foi Getsemane. Nós vamos sendo testados todos os dias. Todos os dias tem um teste, tem uma prova. Este mundo e transforma, muda o coração. Deus é extraordinário, é especialista em mudar, em transformar. Cada um de nós aqui temos um histórico. Você vai encontrar na igreja ex-matador, estuprador, mas tem recuperação? Tem. Na nossa concepção humana não tem, mas em Deus tem. Então que hoje as marcas e as evidências que muitas vezes chamam mais atenção em nós do que a presença de Jesus sejam anuladas. Que, como disse Paulo, eu trago em mim as marcas de Cristo. E ele diz assim: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Olha que extraordinário. Bom dia, nós estamos em Jerusalém, estamos aqui no nosso 5º dia da nossa caravana, estamos no Monte das Oliveiras, vamos descer agora para o lugar onde provavelmente Jesus passou os últimos momentos antes de ser levado à cruz. Vamos lá! Estamos no jardim de Getsemane, onde Jesus estava quinta noite no pé do Monte das Oliveiras. O texto que fala a respeito deste lugar está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Mateus 26, a partir do versículo de número 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu quero falar um pouquinho a respeito das práticas espirituais. Será que é possível nós vivermos uma vida vitoriosa aqui nesta terra? Eu acredito que é possível, mas é possível quando nós desenvolvemos as práticas espirituais. E dentre estas práticas,
espirituais está a leitura da palavra, está o jejum e a oração. Essas três práticas espirituais, elas são importantes para nós cristãos. Quando você vê um judeu religioso, você vai vê-lo sempre na prática da leitura da palavra e da oração. E também do jejum. Quando você vê o mundo islâmico, é a mesma coisa. Você vai encontrar muitos da prática do Islã prostrados nas ruas com seus tapetes, não importa o lugar onde eles estejam, eles sempre estão se curvando para buscar o seu Deus. E nós cristãos, é tão extraordinária a vida que Jesus veio para dar a nós, porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas se nós não atentarmos, nós deixamos essas práticas espirituais porque elas são elementares, são básicas. É impossível, queridos, nós desenvolvermos um cristianismo virtuoso, exuberante, vigoroso, sem as práticas espirituais. É impossível. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Com o nosso corpo, nós nos relacionamos com o mundo físico. A nossa alma, nós nos relacionamos entre nós, fala de sentimentos, emoções. E a nossa carne, o que é o nosso corpo, com esse mundo físico. Nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito. E nós fomos reconectados a Deus para nos relacionarmos com Ele através de Jesus Cristo. É impossível o homem se relacionar com Deus na dimensão somente da alma e do corpo. Adão e Eva, eles foram separados de Deus quando eles pecaram. Isso fala da morte espiritual. O espírito foi como que adormecido. Eles perderam a comunhão, foram impedidos de desfrutar da presença de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós somos religados, nós somos reconectados. E através do nosso espírito vivificado, nós podemos ter plena comunhão com o nosso Deus. Mas é importante pensarmos a respeito disso. Como está a nossa prática, as nossas práticas espirituais? Jesus, ele era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Na verdade, Jesus, mesmo antes de começar sua jornada ministerial, com quase 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali ele jejuou 40 dias. Começou assim. O jejum é uma prática espiritual que não muda Deus e não convence Deus em nos abençoar mais ou menos. Não. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas o jejum vai quebrar cadeias e prisões na nossa alma e no nosso corpo, na nossa carne, e nos impede uma plena comunhão com Deus. E vai trazer a nós a sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Jesus, ele vai iniciar a sua jornada, a sua caminhada. Olha só, entre nós e o propósito, o desígnio que Deus tem para cada um de nós, tem um deserto. Quando nós olhamos para a história de José, o sonho de José foi um sonho extraordinário. Imagina o que ele viu, os 11 feixes se curvando diante dele, depois o sol, a lua, as estrelas. Imagina isso. Mas ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, tiraram-lhe a túnica, ele foi morar na casa de Potifar, ele vai ser acusado falsamente, depois ele vai parar no presídio. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E por causa da presença de Deus na vida dele, tudo que ele fazia prosperava, mesmo na cadeia, mesmo no cárcere. Depois ele vai ser colocado como o segundo homem na hierarquia de governo do Egito. Mas ele passou pelo seu deserto. Quando Davi, é praticamente a mesma idade de José, 17 anos, que ele vai ser chamado, e ali ele vai estar diante dos seus irmãos, ele vai receber o primeiro nível de unção. Com aproximadamente 17 anos, depois ele vai receber o segundo nível, depois vai entrar no terceiro nível, onde ele vai assumir o trono sobre todo Israel. Mas foram dos 17 aos 30 anos também. Davi, ele enfrentou Golias. Davi, eu acredito que o maior desafio de Davi foi Ziclag. O Golias colocou Davi em evidência, mas Ziclag tocou na família dele. Tocou nos bens, na propriedade, não apenas de Davi, mas dos seus valentes. Quando nós olhamos para a história de Jesus, na história de Jesus, entre ele e o propósito dele,
teve um deserto e teve um Getsêmani. Mas a prática espiritual que Jesus ele praticava, que era a oração, uma vida de oração, fez com que Jesus se tornasse vitorioso. Você me pergunta, apóstolo, onde eu devo orar? Jesus, se você olhar as instruções da palavra, a Bíblia mostra, nós podemos orar no nosso quarto, fechando a nossa porta. Jesus orava num lugar como este. Quando nós olhamos para a Bíblia, muitos homens saíam para lugares à parte, à beira de um rio, para orar. Nós podemos orar no metrô, nós podemos orar no avião. O avião é um bom lugar para orar. Ainda mais quando dá aquelas turbulências assim. Aí você ora. Nós estávamos vindo para Israel, passamos por uma turbulência que eu não desejo que ninguém passe. O avião deu um vácuo. E estavam servindo a comida, caiu comida para todo quanto é lado. Depois deu um outro vácuo. Meu irmão, todo mundo se tornou crente ali. E a gente orando em línguas, a gente repreendendo. Foi uma coisa assim. Então o avião é um bom lugar para orar. E quando orar? A gente só ora nos momentos difíceis? Não, você tem que orar quando tudo vai bem. Para que quando chegar os momentos difíceis, você já esteja preparado para passar pelos momentos difíceis. Eu estava vendo um pesquisador ele falando da importância da oração na mente, no cérebro das pessoas. Afeta o cérebro para algo positivo. A oração trabalha algo no nosso cérebro para algo positivo. Isso é pesquisa. Então, aonde orar e quando orar e como orar? Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, é uma oração básica, não é uma oração para ficar se repetindo como uma reza, mas é um modelo. Pai Nosso que estás nos céus é a forma que você entra diante de Deus. É como o filho que vem ao pai, abraça, beija e fala, você tem aí 10ão? Não chega pedindo, né? Você chega agradecendo, desenvolvendo relacionamento, comunhão. E depois ele chama o reino, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que venha o reino de Deus sobre nós, que venha o reino de Deus sobre a nossa cidade, que venha o reino de Deus sobre a nossa nação. É um reino de justiça, de paz e de alegria. Isso é tão extraordinário. E a oração do Pai Nosso tem algo poderoso que diz, perdoa as nossas dívidas. Quem quer ter as dívidas perdoadas? São os pecados. Você sabia que esse perdão é condicionado a liberar perdão? E eu estava ontem à noite, meu tempo de oração, muitos ainda estavam na rua, mas a gente já tinha voltado. E Deus ministrou no meu coração e Deus falou comigo a respeito deste texto. A oração modelo, mas sobre perdão. Todos nós, queridos, na vida somos ofendidos. Somos injuriados. Mas foi muito forte Deus ministrando no meu coração. Algumas pessoas aqui, elas vão passar por um processo de libertação plena quando liberar perdão. Glória a Deus. E eu creio que esse lugar o Senhor nos trouxe para termos este tempo, principalmente para este propósito. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós somos, na jornada da vida, maltratados, rejeitados, caluniados, difamados. E, na verdade, por alguns momentos, a gente quer agir como Tiago e João. Permite aí que a gente vai orar, aquela oração forte da Universal, para descer fogo do céu e consumir a cidade. A gente já não pensou assim algumas vezes? Hã? É impressionante, nesses dias principalmente. Tem muita oraçãozinha sendo feita aí, a oraçãozinha do feiticeiro, né? Deus não dá para matar o fulano. Né? E a gente vai sendo tomado por um sentimento. Então a gente precisa estar atento para que o nosso coração não fique preso
e os céus estejam fechados sobre a nossa cabeça. Não diz respeito ao outro, que tudo que o diabo quer não é o outro, ele quer a gente. E esta área do perdão é uma das áreas mais importantes na nossa jornada, na nossa caminhada, para recebermos cura interior. Recebermos libertação de verdade. E a palavra-chave desta manhã é perdão. Porque cada um de nós fomos escolhidos e separados por Deus para um propósito. A missão de Jesus e o alvo dele era a cruz. E na cruz ele vai fazer esta oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando eu olho para Estevão sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, ele estava cheio do Espírito Santo. Imagina você sendo apedrejado. Qual é a reação que a gente tem diante da oposição que recebemos? Muitas vezes é de revolta mesmo, é de rebelião, né? Agirmos na nossa própria força. E Estevão estava sendo apedrejado e ele faz a mesma oração: Pai, perdoa-os, perdoa-os. Nós estamos aqui, no Getsemane. Talvez a prensa é extrair de você o perdão e a liberação de perdão sobre a vida de alguém. Talvez você veio para este lugar tomado por um sentimento e um trauma. Mas a palavra-chave aqui no jardim do Getsemane é perdão. É perdão. Sabe por quê? Porque ele quer trazer cura sobre nós. Você pode viver livremente. E o diabo sabe como colocar você em cadeias, em prisões. Quando Jesus entrou naquela sinagoga, que viu aquela mulher curvada, 18 anos, cativa, aprisionada, Jesus libera uma palavra dizendo: mulher, você está livre disso. Igreja, você não precisa mais viver assim, debaixo dessa opressão, dessa angústia, dessa ansiedade. Você não precisa viver assim, tomado por um sentimento de vingança, tomado por um sentimento de ódio, raiva. Fala, apóstolo, é que você não sabe o nível de ofensa que eu sofri, que todos nós sofremos. Mas se a gente não vencer essa área, a gente fica limitado e a gente não vai alcançar a plenitude do propósito que Deus tem para nós, que é grande. O que Deus tem para cada um de nós é algo sobre-humano. Para nós como pessoas, para nós como ministério, para você como empresário, profissional liberal, um servidor, seja a área que for. A estratégia do diabo é interessante porque você pode ir bem numa área, mas numa outra área você se sente preso. Eu acredito que Jesus quer nos libertar por completo. Amém. É possível que você chegou aqui com dependências químicas, com dependências de vício, seja lá o que for. Você pode ser livre. Você não precisa ser mais escravo. Livre. É interessante, uma vez eu ouvi uma pessoa foi falar comigo, alguém falou assim: você não desfruta das coisas, você não fuma, você não... Ele falou assim: não, ele falou assim, porque eu posso fazer isso, mas eu não quero fazer, eu sou livre para não fazer. Então ele acha que aquele que não faz é o escravo porque não pode fazer. Mas o livre é aquele que pode fazer e diz: eu não vou fazer, porque ele é livre, ele pode decidir. Entende? Então todos nós podemos desfrutar de plena liberdade, mas eu acredito que a palavra-chave, a essência aqui do Getsemane, nesta manhã do dia 15 de novembro de 2022, é perdão. Amém. É perdão. Então, é possível que no seu coração aí você tenha alguém que você, olha, como a gente faz para ser... A Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem. Olha, é fácil orar por alguém que persegue a gente. E a coisa mais... Quando você ora, meu irmão, os céus de bronze, eles se abrem. Quando você ora, fala o nome. Você fala assim: eu sei que o demônio vai tentar prender a sua boca, não vai deixar você falar. Aí você vai falar: eu libero. E se tiver alguma manifestação, já vai expulsar também, já vai ficar liberto por completo. Mas eu quero que você pense a respeito disso. E que você saia deste lugar decidido a colocar em prática os princípios básicos, elementares,
para uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã vitoriosa. Deus não nos chamou para vivermos como que um parquinho de diversão, uma hora em cima, uma hora embaixo. Eu vi uma poesia que dizia lá fora, fala sobre a gangorra, sobe e desce, desce e sobe num compasso, sempre igual. Deus não quer que a gente viva assim. Ele quer que vivamos numa vida equilibrada. Equilibrada emocionalmente. Equilibrada nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. O canal aberto para fluir. Eu acredito que é possível. Então, entre você e o propósito, o alvo, aquilo que Deus tem preparado, que é grande para você, existe sim um Getsemane, lugar da prensa. Mas hoje vai extrair de você o melhor de você, pela liberação do perdão. Pela liberação do perdão. Porque eles, no ambiente de casa, no ambiente familiar, a gente vai sendo traumatizado. Muitas vezes existem pais que têm as suas preferências, é uma coisa, mas existe. Né, as suas preferências, e muitas vezes até parece que não há percepção, não há criança, mas já há uma percepção desde criança, da tenridade, das preferências. E aí a pessoa se sente rejeitada, não se sente amada. Então vamos liberar perdão também, sobre o papai, sobre a mamãe. Cada um de nós temos uma formação. Fomos criados nesse ambiente muitas vezes turbulento, de desrespeito. Marcelo tem um testemunho tão lindo de família, né, Marcelo? Dos pais. Fala, Marcelo, um pouquinho, filho. Ele testemunha, por isso que eu vou deixar ele falar, porque ele já falou sobre isso, não tem, vai ser edificante. Eu tive uma infância muito conturbada, muito sofrida, né? Os meus pais brigavam muito dentro de casa. Pode falar. Posso falar? E diante dessas brigas, né, eles chegavam a quebrar tudo. E isso foi por toda a minha infância dessa forma, né? E eu desenvolvi uma bronquite emocional. Eu estou vivo por um propósito de Deus, porque muitas vezes eu cheguei quase morrendo no hospital. Eu tinha que tomar adrenalina, depois descobri o que era que eu tinha que tomar. Os médicos davam adrenalina para que eu voltasse, por causa da bronquite, porque trancava tudo, né? E depois, quando eu me afastei de toda essa situação, né, eu fui curado, simplesmente porque era uma bronquite emocional. Mas o que marcou muito foi o sofrimento, porque os pais, né, a falta de respeito deles, a falta de entendimento deles, né, dentro de um lar, por não ter o entendimento, né, me levaram a um sofrimento muito grande, porque você sendo criança, né, você não tem discernimento, você não tem maturidade para digerir uma situação dessa. Porque as duas pessoas que você mais ama no mundo, você acha que vai morrer ali, né, numa cena daquela, né, eles quebrando tudo dentro de casa, né. E isso foi por muitos anos, né. Eu até quando eles se separaram, foi uma coisa assim, até escandaloso falar isso, mas eu dei graças a Deus quando eles se separaram, porque eu começou a ter paz dentro da minha casa, né, aí eu passei a sustentar a minha mãe sozinho. Cheguei, queridos, de ver cenas da minha mãe seminua na rua, atrás do meu pai, e eles brigando, se degladiando, né? E eu tinha vergonha dos meus amiguinhos, porque quando eu saía, né, eu virava chacota, né? Muitas vezes eu fui socorrido pelos vizinhos, porque eu gritava tanto para que eles parassem com aquilo, né? Porque sempre acontecia, né? Eu gritava tanto que às vezes os vizinhos pulavam um muro e vinham me socorrer. Né? E quando dava água com açúcar para mim, apóstolo, eu tremia tanto que batia, não conseguia beber, batia nos dois dentes assim, batia na parte de cima na parte de baixo. Eu vi essas cenas com 4, 5, 6, 7, 8, 11 anos de idade, né? E então minha infância foi toda dessa forma, fui marcado assim. Eu tive que gerar perdão, porque geralmente eu percebia que era muito por parte da minha mãe, né? Essa situação, que minha mãe sempre foi muito agressiva, ela que partia finalmente, era ela que queria bater, não meu pai. E eu tive que ser processado nessa área, né? No encontro, né? E me marcou muito o encontro quando eu resolvi liberar perdão sobre a vida da minha mãe, né? Mas para finalizar, o que mais me marcou foi um encontro que eu tive com Deus aos 6 anos de idade. Desculpa. Naquele dia, meu pai tinha quebrado, tinha derrubado a estante na sala, né? Tinha despedaçado tudo. Eu estava no canto da parede,
eu gritava e não adiantava para eles pararem, né? E minha mãe pegava e jogava as outras coisas do outro lado, batia na parede, quebrava, tudo quebrado dentro da sala. Eu estava no canto da parede, aí eu falei para Deus assim: na minha casa nunca vai ter isto. Foi uma decisão que eu tomei. Aí depois todo o processo da minha juventude, eu entendi, né? Que o meu casamento foi a minha restituição. Amém. Porque somos casados, estamos fazendo 35 anos de casados agora, dia 22, daqui a alguns dias, de novembro. A minha esposa foi para mim a restituição de uma família. E aquela oração que eu fiz quando criança, que eu disse, na minha casa nunca vai ter isso, foi uma decisão que eu tomei, porque ali eu projetei família. Ali, naquele momento, eu projetei a minha casa. Ali, naquele momento, eu disse para mim mesmo, eu quero ter uma família, mas os meus filhos, se um dia eu casar, meus filhos não vão ter isso. E assim foi, os meus filhos nunca viram nós dois brigando. Nós já tivemos, são 35 anos, qual o casal que não tem as suas adversidades e às vezes as suas diferenças, mas tudo nós resolvemos dentro do quarto, entre quatro paredes, sempre havendo muito respeito entre eu e ela. E os meus filhos cresceram, né, com uma autoestima elevada e entendendo a concepção de família, do que é uma casa. E eu glorifico a Deus, porque depois, entendendo a palavra, o evangelho e dentro das orações, apóstolo, Deus testificou no meu coração que naquele dia Ele ouviu a minha voz. Amém. Ele falou muito forte ao meu espírito, eu te ouvi naquele dia. Então, foi algo que marcou a minha vida. Então eu acredito, apóstolo, que obrigado pela oportunidade de testemunhar. E desculpe eu também me emocionar, porque como eu falei, você põe a mão numa caixinha, né, que está ali, mas eu perdoei. Mas diante desse momento, diante dessa palavra aqui sendo ministrada, eu acredito que é um momento de gerarmos perdão, né? Se vê uma pessoa aí agora na sua mente, libere perdão. Amém. Porque quando eu liberei, eu tive a minha vida mudada. Hoje eu consigo entender cada vez mais a essência do Evangelho e realmente aquilo que o senhor falou, apóstolo, quando a gente libera perdão, os céus de bronze, eles se abrem e nós temos a possibilidade de enxergar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque não existe nada te amarrando, não existe nada te impedindo. E isso, como o apóstolo falou aqui, nós somos testados. Às vezes eu passei por um teste de infância, que foi muito forte. Eu acredito que talvez até Deus tenha me deixado estar vivo para hoje falar uma palavra dessa aqui para vocês, aqui hoje, nesse momento, porque talvez muitos aqui possam tomar também decisões como essa. E eu não me arrependi, apóstolo, e hoje eu consigo entender. E é lindo e maravilhoso caminhar diante da palavra. E hoje eu entendo, né, que diante de tudo que eu fui processado, nós temos as adversidades, às vezes até de uma fechada de trânsito, né? Eu confesso, apóstolo, que o meu coração está tomado, né, com o pessoal do STF. Às vezes eu já cheguei a fazer uma oraçãozinha, aquela oraçãozinha também fala, Deus, arranca a cabeça dessa serpente. Mas realmente nós temos que olhar para si. Eu acredito que nós temos que entender esse momento que o Brasil atravessa, às vezes momentos que nós atravessamos de forma dentro da família, né, que somos afrontados, mas nós temos que olhar com o caráter de Cristo. Temos que ser imitadores do caráter de Jesus. Amém, queridos? Amém. Obrigado pela oportunidade, viu? Quantos anos você está caminhando na fé? 22 anos, apóstolo. 22 anos. Interessante quando hoje pastor Marcelo, empresário, eu me lembro quando eles chegaram à igreja, o sogro do Marcelo era devoto de São Francisco, um pacto mesmo com a pobreza, uma limitação, né, Marcelo? A Márcia ali, eu me lembro o Zé Hilton indo lá orar, muitas vezes as manifestações de demônios, era muita limitação financeira. É tão extraordinário ver o que Deus fez na vida do Marcelo, da Márcia. Hoje são nossos pastores, lideram o nosso culto empresarial, Global Business. O Marcelo é um homem bem sucedido na família, bem sucedido na vida espiritual e bem sucedido na sua chamada profissional. Nós temos na igreja, a maioria dos nossos pastores, eles são empresários, são homens de negócio e não todos, alguns foram chamados para serem exclusivos. Eu era empresário e Deus me pediu a exclusividade. Eu gostaria muito de ter continuado lá,
Eu queria ser assim um milionário, criar gado. Mas agora Deus falou, não, você vai cuidar de ovelhas. Mas é interessante, porque quando a gente fala de Getsemane, falando o que Deus ministrou a eles aqui nesse lugar, mas a palavra que veio ao meu coração mesmo ontem à noite foi perdão. E eu não tinha programado e nem pensado em o pastor Marcelo compartilhar o testemunho dele, mas o Espírito Santo vai dirigindo todas as coisas. Então nós vamos orar para que você seja liberado no mundo do Espírito. E as cadeias emocionais sejam quebradas. E você viva a plena liberdade. Que diz, como é bom viver livre. Como é bom viver livre. Interessante, você vai chegando, lógico que é um estágio de caminhada, de desenvolvimento de fé, de relacionamento com Deus, a sua vida, a sua prática, vai te levando a esse nível de maturidade, de entendimento. Mas tudo passa pelo perdão. Então nós vamos ter esse tempo e eu quero que você faça uma oração e depois eu vou orar por você, para que você seja completamente curado. Amém? Curado das suas emoções. Você é especial para o Senhor do jeitinho que você é aí. Né? Cada um de nós temos aqui características diferentes como pessoas, não importa. Você é amado, você é amada do Senhor do jeitinho que você é. Tá bom? Vamos orar? Brasil Mundial. Dia 15 de novembro de 2022, dia da proclamação da República, nós estamos aqui em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Este é o lugar mais próximo de onde ficava o Santo dos Santos. É um lugar onde os judeus do mundo todo e cristãos também vêm para fazer as suas orações. Muitas pessoas estão aqui orando, intercedendo. Temos aqui hoje muitos brasileiros orando pelo Brasil. Chamamos o agir de Deus, a mão de Deus, o mover de Deus sobre o nosso país. Que o Senhor nos livre da calamidade, que a justiça seja estabelecida e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na nossa nação. Que Deus te abençoe desde Sião. Shalom, shalom. Sinal da âncora próximo da boca do túmulo, que foi deixado pela igreja bizantina. Então a igreja bizantina foi uma igreja cristã, sofredora, perseguida, que surge depois de Cristo e chega até nós no dia de hoje. Usaram essa área aqui, então é muito importante observar esses detalhes. E esse túmulo que vocês vão ver aqui é um túmulo grande cavado na rocha, próximo de um jardim ou de um pomar, porque havia uma grande plantação de oliveira, figueira, amendoeira aqui, nessa área onde nós estamos aqui, e bem próximo dessa árvore aqui tem um grande lagar, como mostra essa foto, um lagar cavado no período romano, para pisar a uva.